Queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos, nesta feita, queridos, devotar uma palavra de gratidão a Deus por esta rica e abençoada oportunidade que Deus nos concede de poder voltar à Rede Brasil de Comunicação, nesta feita no culto no lar. Quero estender a minha gratidão, tornar ela pública ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele nos concede, escalado por ele nesta noite, e agradecer também, queridos irmãos, a confiança do nosso evangelista Enoque Barros, ministro desta igreja, de nos entregar o púlpito do culto no lar para fazermos uma reflexão da palavra de Deus. Evangelista, Deus continue abençoando o Senhor e a sua família e louvar a Deus por tantas coisas boas que Deus tem feito em nosso meio. Já ouvimos louvores da parte de Deus, coisas gloriosas que aqueceram o nosso coração. Quero, queridos, pedir licença ao nosso evangelista para nos afastar um pouco do texto que ele leu como leitura oficial, para pedir aos santos que abram as suas Bíblias, aonde você estiver, você que está com um exemplar da Bíblia Sagrada, você que está em casa, você que está no trabalho, está tendo a oportunidade de estar com um exemplar da Bíblia Sagrada, queremos convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo de número 9 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, versículo de número 56, que diz a seguinte expressão: pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Queridos, nós queremos fazer uma reflexão junto com você, e nesta feita, se fôssemos colocar um tema nesta mensagem, colocaríamos as declarações de Cristo que aproximam os perdidos de Deus. E aí, amados, a gente sabe que, falando de declaração, a Bíblia ela está recheada de declaração. Mas quando trazemos para o termo, na nossa língua portuguesa, declaração significa um substantivo feminino, que é uma manifestação oral ou escrita, um anúncio, uma revelação, uma proclamação, um decreto. Falando sobre isso, quando a gente traz para o sentido bíblico, a gente vai ver que Cristo, Jesus, ele, quando faz as suas manifestações orais, praticamente ele mostrava a sua grande missão sobre a face da terra. Existem algumas declarações de Cristo que deixava os judeus sem entender, como o capítulo 10 do Evangelho de João, verso de número 30, Jesus disse: eu e o Pai, nós somos um. Uma vez no capítulo 6, verso 35 de João, Jesus cita uma declaração que deixa todos atônitos, e ele diz que é o pão da vida, o pão descido do céu. Como no capítulo 7 de João, verso de número 37 e 38, Jesus, no último dia da festa, Jesus se colocou em pé e disse em voz alta, num brado muito grande, Jesus disse que era a água da vida. No grande dia, no último dia da festa, colocou-se Jesus em pé e disse: quem tem sede,
venha a mim e beba. Algumas declarações de Cristo, queridos irmãos, revela a vontade de Deus para a vida do ser humano, para a vida ou a missão de Cristo para aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam atônitos. E por isso que essas declarações de Jesus sempre preenchiam a alma daqueles que estavam perdidos. A Bíblia, no capítulo de número 5 do Evangelho de João, versículo de número 6, versículo de número 1 diz que Jesus foi à porta das ovelhas. Ali havia uma festa, mas ali também havia um tanque que em hebraico significa Betesda, e ali enchia de enfermo. E o texto diz que ali havia um homem que faria 38 anos que ele estava enfermo. Não era 38 anos que ele estava na beira do tanque. Era 38 anos que ele estava enfermo, paralítico. E Jesus entra e faz uma declaração àquele homem: quer ficar sã? E aquele homem conta uma série de problemas a Jesus. E Jesus diz assim: quer ficar sã? Toma o teu leito e vai embora para a tua casa. Então são declarações que o próprio Cristo mostrava no capítulo 14 de João, verso 6. Uma vez Jesus disse àquele povo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Declarações, queridos, que preenchiam a alma daqueles que estavam necessitados, buscando uma fonte, buscando um caminho, buscando algo para preencher o seu vazio. Jesus, no capítulo 4 de João, ainda falando das declarações, versículo de número 9, 10, a Bíblia diz que Jesus se aproxima de uma mulher. A Bíblia mostra que ela é uma mulher samaritana, uma mulher que vivia no norte de Jerusalém, em uma cidade chamada Siquém. E Jesus, um judeu, não podia de maneira alguma parar na beira daquele tanque. E a Bíblia mostra para nós que Jesus para à 6ª do dia, meio-dia. O texto diz que os discípulos foram comprar comida. E na 6ª do dia, aquela mulher vem buscar água. E quando ela coloca o cântaro dentro do tanque, a Bíblia diz que Jesus levanta, vestido de judeu, e diz para ela: mulher, dai-me de beber. E aquela mulher toma um impacto. Ela diz: como pode tu, judeu, pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus olha para ela, e a declaração que Jesus vai dizer para ela é: ah, mulher, se tu conhecera o dom de Deus, e quem te pede água, tu me pediria água, e eu te daria água, e a água que eu te desse faria em ti uma fonte e jorrará para a vida eterna. Então são declarações praticamente que mostram que havia necessitados para ouvir. E eu sei que este tema não vai ser em vão nesta noite. Eu sei aonde você estiver, sentado no seu sofá, que já tentou, ou se muitos amigos já bateram no teu ombro, alguém tentou te consolar, alguém tentou declarar alguma coisa para você, talvez até mesmo Satanás já tem dito para você que não tem mais jeito, até declarou para você que a sua vida acabou. Jesus chegou nesta noite para te declarar
aquilo que ele manifestou no capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas, quando o versículo 51 ao 56, a Bíblia diz que Jesus está sabendo a manifestação dele já para ir ao céu. E ele tem um desejo de ir a Jerusalém. Mas para ir a Jerusalém eram alguns dias, e ele pediu aos seus discípulos para entrar em uma aldeia de samaritano. E a Bíblia diz que quando os discípulos vão, os samaritanos entendem que Jesus de Nazaré era judeu. E eles não deixaram nem fazer um check-in na pousada lá em Samaria. E os discípulos, João, que depois vai se tornar o discípulo do amor, e Tiago, que depois vai se tornar o pastor da igreja, eles voltam irado e eles dizem a Jesus: mestre, eles não quiseram que tu passasse a noite lá, mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar e vamos fazer que nem Elias. Nós vamos orar para que caia fogo do céu e os consuma. Aí é quando Jesus vai manifestar a sua grande declaração de amor diferente do inimigo da nossa alma. Jesus, quando está falando do inimigo da nossa alma, em João 10:10, a parte A, Jesus diz que a missão dele é tripla. Jesus disse: o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. E os discípulos vieram com o coração irado, porque um judeu não se comunicava. A história diz que até não deixava nem lavar as mãos os filhos numa bacia que um samaritano tinha lavado as mãos. A ira era grande. Mas Jesus, olhando para ele, Jesus disse: de que espírito vós sois? Não sabes vós que o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, e sim salvá-las? Isso é tão gratificante que não existe, queridos, declarações que possam mudar a vida de um ser humano, a não ser as palavras de Jesus. A Bíblia, como a gente mesmo sabe, está cheia de declarações. Declarações que mexem com a estrutura. Declarações que mexem com o espiritual. Declarações que mostram que Deus é verdadeiro, que Deus não muda. Mas as declarações de Cristo são algo tão glorioso, que uma vez Jesus entrou em Jericó, no capítulo 19 do Evangelho de João, de Lucas, permita-me, a Bíblia diz que a multidão acompanhava, porque aonde Jesus estava, a multidão o acompanhava, porque Jesus tinha declarações que mexiam com a alma, declarações que revelavam o estado daquela pessoa, declarações que ajudavam. Eu nunca vi em toda a história de Israel, como o capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que Jesus desce de um monte e um leproso, um homem que vivia fora da sociedade, aquele homem vem diante de Jesus e ele olha para Jesus e diz: Senhor, se queres, podes me tornar limpo. A declaração de Jesus, olhando para aquele homem, olhou para ele e disse: eu quero, seja limpo. Oh, aleluia. Declarações, queridos, como o cego de Jericó. Já vamos voltar para o texto. Um homem que viviam pedindo esmola,
Mas um dia Jesus vai passando na Jericó antiga e aquele homem está gritando. Não me pergunte aonde ele arrumou, filho de Davi. Mas certamente o capítulo 11 de Isaías girava sobre aquela cidade. E do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes o renovo, e frutificará. Aquele homem estava esperando a grande promessa. E a multidão cantando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aquele homem levanta um clamor e diz, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E a multidão dizia, cala-te, cego, que ele não vai te ouvir. Ei, Jesus está te ouvindo nesta noite. Ei, aonde você estiver, Jesus está ligado no teu clamor. A Bíblia diz que aquele homem gritava ainda mais alto. E a multidão mandou ele calar-se. Mas Jesus lá na frente parou e disse, manda chamá-lo. E aquele homem veio, a capa caiu, e ele chegou diante de Jesus. E olha a declaração de Jesus que eu posso usar para você nesta noite dentro do teu lar. Não sei o que é que está acontecendo com a tua vida, com a tua história, mas Jesus, olha a declaração de Jesus para você nesta noite. Que queres que eu te faça? Eu não posso declarar isso para você, mas biblicamente, Jesus falando na autoridade de sua palavra, ele diz isso para você. Que queres que eu te faça? Se você abrir a porta, eu entro e me sento dentro da tua casa. E vou ceiar com você e você comigo. É bíblico isso. Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Se você abrir a porta, Jesus está dizendo, que queres que eu te faça? Aquele homem disse, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Biblicamente falando, o poder de Deus nas declarações de Cristo transforma a vida do ser humano. Temos outros exemplos bíblicos nesta noite e a gente vamos passar para você. Uma vez Jesus sai das margens, como diz Mateus, capítulo 15, versículo 21 de Mateus por diante. A Bíblia diz que Jesus sai das margens da Judéia e da Galileia e vai para Tiro e Sidom. E quando Jesus entra naquela cidade, tem uma mulher desesperada. Ela tem uma filha. A filha está miseravelmente endemoniada, como diz 15:22 de Mateus. E ela viu Jesus passar. E ela não vai perder a oportunidade. Os discípulos cercam Jesus, mas ela levanta um clamor. E ela diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Os discípulos dizem, mestre, despede a que vem gritando atrás de nós. E Jesus vai falar alto. Jesus vai dizer alto àquela mulher, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher escuta, ela está perto. Mesmo assim ela não desiste. Ela continua gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus entra, e quando Jesus está sentado, partindo o pão, aquela mulher entra e se joga, e diz, socorre-me, Senhor. Jesus diz, mulher, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos
e deitar aos cachorrinhos. Aquela mulher disse: Senhor, os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Se fosse aqui no Nordeste de Pernambuco, aquela mulher ia dizer: eu não preciso de um pão inteiro, eu só quero só a casca. Oh, aleluia! Eu não preciso de um pão inteiro, eu só quero só o farelo. Jesus olhou para ela e disse para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme o que deseja. E quando ela chegou em casa, a sua filha estava sã. Declaração de Cristo, queridos irmãos. A Bíblia diz, quando Paulo fala no capítulo de número 1, verso 17 do livro de 1 Coríntios, Paulo diz que nós não devemos evangelizar com sabedoria de palavra, mas mostrando a cruz de Cristo, para que ela não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas na nossa vida que somos salvos, é o poder de Deus, e este poder está concentrado nas frases de Cristo, nas Escrituras Sagradas. 28 e 18 de Mateus, Jesus ressuscita e vai ter com os discípulos. Jesus entra e diz todo. Jesus se aproxima deles e diz: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Oh, aleluia! Essas declarações que Jesus, voltando para o texto do capítulo 19 de Lucas, Jesus entra em Jericó, e com certeza é a Jericó de veraneio, e quando Jesus está com aquela multidão, um homem de pequena estatura, um homem que é odiado, um homem que é publicano, um homem que era desprezado, eles têm desejo de ver quem é que vai passando. E a Bíblia diz que Jesus está no meio da multidão e aquele homem corre. Por ser de pequena estatura, ele sobe sobre uma figueira brava. E ele vai ficar lá em cima. E ninguém diz o nome dele a Jesus. Ei, aonde você estiver, eu não vim com isso no coração, mas Jesus está dizendo: eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história. Vejo quando as declarações o contrário tentam, às vezes, até levar a tua vida. Tu paraste aí na frente da TV e dissesse: fala comigo. Deus está dizendo: eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, conheço até os teus pais já dormiram no Senhor, eu conheço tudo sobre você, e você está afastado tanto tempo. Oh, aleluia! E hoje, a declaração principal, Jesus está dizendo: eu te amo, nunca esqueci de você. Oh, rei, caçou. Nunca me esqueci de você. Livramento eu tenho te dado, tenho te guardado. Oh, aleluia! Não tenho te deixado faltar nada, porque sobre a tua vida tem uma história chamada paz. 22:6 de Provérbio ensina ao menino num caminho que ele deve andar. Teus pais te ensinaram isso. Tu sabes que corre risco, tu sabes que tem corrido muito risco de vida, e eu continuo o mesmo.
eu continuo te guardando, eu continuo te livrando, eu continuo te dizendo, oh, eu sou o Senhor. 43:11 de Isaías, eu sou o Senhor, e fora mim não há Salvador. Oh, aleluia. Já pensasse até em tirar a tua própria vida? Jesus está dizendo, ei, eu continuo sendo o mesmo. Oh, aleluia. Estou sentindo a graça de Deus. Oh, aleluia. Jesus está te visitando. Aonde você está? Você disse hoje, fala comigo, Deus. Deus está dizendo, ei, tem coisa tua tão antiga que só quem sabe sou eu. Oh, aleluia. Quando tu diz assim, Senhor, fala comigo, e eu toco nisso porque eu te amo. Tenho um negócio contigo. Te declaro abertamente, eu te amo. Não estou te dizendo isso apenas na Rede Brasil de Comunicação, no culto no lar, não. Eu já usei outras pessoas para te dizer que te amo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que tenho um carinho por você. Oh, aleluia. Oh, recaço. Que tenho te visitado e tu estás sentindo a minha presença, estás chorando. E eu estou te dizendo, eu te amo. Eu te amo. Escuta isso, Deus desceu do céu para te dizer, onde você está sentado, eu te amo. Eu te amo. Oh, aleluia. Zaqueu está lá em cima. Ninguém falou nada. Mas Jesus conhece tudo. Jesus vai parar embaixo da figueira brava. E vai dizer, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje eu quero pousar. E pousar, queridos, não é alguns minutos. Jesus está dizendo, eu quero passar o dia lá contigo. Eu quero jantar contigo. É por isso que inquietou os fariseus, os saduceus, porque do grau de Zaqueu como publicano, chefe, corrompido da fé em Israel, um sacerdote do grau de Jesus não poderia entrar lá, mas Jesus muda a situação. Oh, aleluia. Jesus mostra que o Deus humanizado, ele vai na casa do necessitado para declarar a ele. Oh, aleluia. Zaqueu está jantando com Jesus. Daqui a pouco Zaqueu vai entender que quem ele levou para casa é o príncipe. Oh, é o que tem poder de perdoar. É o leão da tribo de Judá. É a raiz de Jessé. É o sacerdote eterno. Ele vai olhar e vai dizer, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou distribuir 4 vezes mais. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aí Jesus vai dizer uma declaração linda, que até hoje é usado nas cruzadas evangelísticas, nos cultos evangelísticos, 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar, oh, aleluia, e salvar o perdido. Oh, aleluia. Isso é para você que anda perdido, tateando, já consultou tantos outros, mas não conseguiu ainda. Consulta Jesus nesta noite. Oh, aleluia. Jesus está indo na tua casa através da Rede Brasil de Comunicação.
Jesus está dizendo para você nesta noite, oh, aleluia, aquilo que você não pode fazer, eu faço, eu continuo mesmo, eu não mudei. É aquilo que a carta aos Hebreus 13:8 diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está indo na tua casa, está te declarando abertamente para você, eu tenho cuidado de você, eu te amo. Oh, aleluia. Em meio à pandemia, quantos foram embora? Mas você continua aí, porque eu te amo. Eu tenho algo, eu tenho uma intimidade, eu tenho um segredo contigo, que muitos às vezes dizem assim, eu queria saber que segredo é esse. Jesus está dizendo, é entre eu e você. Este é o meu segredo contigo. Mas, queridos, declarações que chamam, mexem com a vida do ser humano, com a vida daqueles que às vezes pensam que tudo acabou. Exemplo, o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo de número 45. Aquilo me chama a atenção porque Jesus diferenciou das religiosidades, da religião. Quando ele diz, 10:45 de Marcos, ele diz que o Filho do Homem não veio ser servido, ele veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há diferença. O Filho do Homem fala da humanidade. Não veio ser servido. Jesus não queria ser servido, mas veio servir e dar. Isso é espontâneo. Num Jesus esse que a gente estamos pregando, não é aquele coitadinho, não. Esse ato espontâneo é um ato soberano, não tem ninguém. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia a mim. A mim. Oh, aleluia. A prova é tanta que teve que nascer em uma cidadezinha chamada Nazaré. Lá está uma moça desposada no 6º mês. Lucas 1:26. E o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, foi bater palma lá e dizer, salve agraciada, o Senhor é contigo. Oh, aleluia. Esse Jesus de Nazaré é o Jesus, queridos irmãos, que Marcos está falando. É o Jesus servo. É o Jesus que, na sua oração sacerdotal, oh, aleluia, ele pediu a Deus, Pai, não peço apenas por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que hão de crer em mim, pela tua palavra. Declaração que Jesus disse, 14:23 de João, se me amas, guardarás a minha palavra. A realidade é que muita gente diz que ama a Deus, mas Jesus está dizendo, se você me ama na verdade, 14:23 de João, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e eu e o Pai viremos para ele, e nele faremos morada. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Senti esse Jesus quando acordamos, quando louvamos, saber que esta casa, oh, aleluia, hoje está cheia de declarações dele.
saber que Ele coloca ainda muito mais declarações sobre a nossa vida, em mostrar abertamente nesta noite que essas declarações aproximam o perdido de Deus. Essas declarações, o próprio Cristo, queridos irmãos, mostrou abertamente para nós. Declarações essas que no Calvário, no capítulo de número 23 de Lucas, versículo de número 34, no momento que Jesus é erguido, como diz Marcos 15, 25, Jesus é erguido à 3ª hora do dia, isso é 9 horas da manhã, no meio de 12 malfeitores. Jesus tinha tudo para dizer: Pai, destrói, porque malvadaram demais. O filme que Mel Gibson faz não chega um terço, pastor Enoque, do sofrimento que esse Jesus teve por nós, como uma ovelha muda, foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Capítulo 53 do livro de Isaías. A Bíblia mostra, queridos irmãos, esse sofrimento. Todo mundo blasfemando: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo agora, desce da cruz. Todo mundo fazendo festa embaixo da cruz. Mas a declaração de Jesus para aproximar o perdido de Deus foi: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo: se eles soubessem quem sou eu. Oh, aleluia! Quem é o Filho de Deus? Na mesma hora, um ladrão cheio de direitos, estava no direito da lei, 21 e 22 do livro de Deuteronômio. A Bíblia diz que ele, todo homem que fosse achado digno de pecado, de juízo e de morte, este era pendurado em um madeiro. E todo aquele que fosse pendurado no madeiro, este era maldito de Deus. Ele está no direito. Um vai olhar para Jesus e vai dizer: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro entendeu. Oh, aleluia! Que estava olhando para o Salvador do mundo. Ele disse: não temes a Deus estando na mesma condenação? Este homem é justo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia! Hoje, aonde você estiver, as declarações, talvez alguém já falou mal de você, talvez alguém diz que você não tem mais jeito, talvez alguém diz: esse aí acabou-se. Talvez você esteja entrando para o mundo da criminalidade, das drogas. Talvez eu esteja falando com você que chegou na porta do vizinho, está só ouvindo. Jesus está dizendo: não está perdido não. A minha declaração para você é: não há nada impossível a mim não. Oh, aleluia! Eu vou, eu visito, eu tiro do tráfico, eu tiro da barraca, eu tiro da prostituição, porque a minha declaração é: eu te amo. Oh, aleluia! E sobre isso não há força. Não há força do mal que segure o meu amor na face da terra. Oh, aleluia! Jesus está crucificado.
vai aparecer a mãe de Jesus e o discípulo amado, no capítulo 19 de João, versículo de número 26, 27. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Sabe o que é isso? É comunhão, é amor. A igreja, ela tem essa preocupação com a tua alma. É por isso que estamos aqui. Isso é amor. E esse amor, ele é celeste. Porque ouvi e li ainda esta semana 2:5 do livro de Filipenses, quando Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse sentimento é de compaixão, é de amor. Essa igreja não quer ver você caído. Satanás quer ver. Alguém quer ver. Alguém já até determinou o teu tempo de vida. Mas Jesus está dizendo: se você ouvir e der crédito às minhas declarações nesta noite, eu vou mudar a tua vida. Irei mudar a tua história. Irei mudar a tua situação. Jesus de Nazaré, a Bíblia, queridos irmãos, mostra que depois da terceira declaração de Jesus no Calvário, a Bíblia diz que chega a 6ª do dia, um silêncio. Mas quando dá a 9ª do dia, 3 da tarde, Jesus vai abrir a boca e vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Declaração de quem sempre estava com o Pai, dando declarações. Eu e o Pai somos um, agora está sentindo a solidão. Ele vai dizer: eu tenho sede. É o Jesus homem. É o Jesus que a Bíblia vai mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O habitou significa ele sentiu dores, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele dormiu entre os discípulos. É esse Jesus que muitos por aí acham que ele não passou por tudo isso, mas passou. Mas não foi para ser um coitado. Depois Paulo vai dar uma declaração dele, como Filipenses capítulo 2, versículo 6. Paulo diz que sendo ele Deus, não quis ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Aí Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Isso no céu, anjo, arcanjo, querubins, serafins, 24 anciões, 4 animais. Oh, aleluia! No mundo espiritual, Satanás com todos os seus anjos e demônios vão ter que estar dobrado. Oh, aleluia! Na terra, a igreja já está dobrada, dizendo glória, glória, glória. Mas quem não se dobrou, pastor Enoque, vai ter que ressuscitar para comparecer dobrado. Oh, aleluia, diante da presença dele. Ninguém vai escapar, nem no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra. Esse Jesus de Nazaré, oh, aleluia, ele é grandioso. Estava meditando esta semana e no dia 7 de setembro, pastor, de 2022, estamos completando 200 anos de independência. 200 anos. Grande Dom Pedro I, as margens do Riacho Ipiranga, no dia 7 de setembro, no seu cavalo branco, levantou a sua espada e gritou: independência ou morte? Essa é a história do Brasil. E com esse dito, ele conseguiu libertar o Brasil do jugo de Portugal. Que declaração linda! Hoje, quem está começando ou quem está terminando os estudos sabe muito bem disso. Mas essa declaração só fez tirar o jugo de Portugal sobre o Brasil. Mas vi uma declaração de Jesus. Oh, aleluia! No capítulo 8 de João, versículo 32, Jesus dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aonde você estiver, essas declarações estão te alcançando. E Jesus está dizendo para você: se você crê nessas declarações, que são bíblicas, puramente bíblicas, a tua vida muda hoje. A tua história muda hoje. Porque Jesus é o único que tem poder. O homem promete, ele pode declarar alguma coisa para você esquecer. Alguém pode declarar e esquecer. Alguém pode levantar e até declarar palavras ao contrário ao teu respeito. E você até crê. Mas Jesus está dizendo nesta noite para você, 3:16 de João: porque Deus amou o mundo. Aonde você estiver, veja que declaração linda. Jesus dizendo ao mestre da lei que só teve tempo de ter com ele à noite. Muito ocupado, era príncipe. O texto mostra isso, 7:50, 51, 52 do Evangelho de João. Fazia parte do concílio em Jerusalém. Só teve tempo de ir à noite ter com Jesus. E quando ele chegou, Jesus disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele não entendeu a princípio. Ele disse: como pode eu, já velho, tornar o ventre de minha mãe e nascer? Jesus disse a ele: Nicodemos, eu te falo das coisas literais e tu não consegue entender. Imagine se eu falar das espirituais. O vento sopra, Nicodemos, aonde quer, e ninguém escuta a sua voz. Assim são todos aqueles que são nascidos pelo Espírito. Aí a frase que fechamos nesta noite para você, com essa declaração de Cristo, dizendo para você: porque Deus amou o mundo. 3:16 de João. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, declarações como esta, você não pode perder nesta noite. Talvez você perdeu por declarações ao contrário. Mas hoje Jesus renova as declarações para você. Eu não estou esquecido de você. Eu te amo. Oh, aleluia.
Estava essa semana, pastor, me lembrando de uma ilustração de um jovem, uma criança de 10 anos de idade, que pedia ao seu pai cotidianamente para o seu pai fazer um barquinho para ele. E o seu pai comprou a fórmica, comprou a madeira, construiu um barquinho. E toda vez que chovia naquela cidade, aquele menino aproveitava as correntezas para pôr o barquinho dentro da água. E aquilo era a diversão dele. E diz o testemunho que uma vez a sua mãe estava chovendo e ele brincando com o barquinho, quando a sua mãe o chamou e ele deixou o barquinho e foi atender a sua mãe. E quando ele voltou, o barquinho não estava mais no lugar. Aquele menino passou um tempo triste, cabisbaixo. Mas depois de 20 dias do barco sumido, o seu pai foi à feira da cidade. E quando chegou na feira, o menininho vai passando em uma daquelas barracas e avista o barco. E ele chega junto do barco, olha o barco e diz para aquele vendedor: esse barco é meu. O vendedor diz: besteira, menino, vai para casa. Esse barco aqui é para se vender. E ele chega junto do pai, diz: pai, achei meu barquinho. O pai diz: menino, estás traumatizado com aquele barco, depois eu faço outro. Ele disse: não, papai, aquele barco é meu. Eu marquei aquele barco. Tem uma marca nele. E o pai foi lá, olhou onde estava a marca e disse para aquele dono daquele mercado: esse barco é de meu filho. E o homem ficou muito brabo e disse: esse barco aqui é para vender. Mesmo assim, o pai colocou o dinheiro no bolso, tirou o dinheiro do bolso, pagou o barco e deu ao filho. O filho pegou o barco e começou a beijar, oh, aleluia, e abraçar. E olhava para o céu e dizia: eu quero te louvar, porque eu tenho direito sobre você por 2 vezes. Primeiro, porque eu sou o teu Criador. E segundo, porque eu sou o teu resgatador. Deus, nesta noite, Ele tem direito sobre você por 2 vezes. Primeiro, porque Ele te criou do pó da terra. Tu és a coroa da criação de Deus. E segundo, Ele é o teu resgatador. Jesus está dizendo: eu te amo. E hoje eu quero te resgatar. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos ajude.